Nosso estudo terá a colaboração dos amigos André de Paula e Richardson Miranda. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite a todos presentes, aos internautas. Então, nós estamos aqui mais uma vez para o Perguntas e Respostas. E para começarmos, nós temos uma pergunta aqui que traz a seguinte indagação. Gostaria de saber qual a visão do mundo espiritual sobre os transexuais. Como você disse, devemos respeitar a situação de cada um, mas em relação ao fato de tirar o órgão sexual, não afetaria de alguma forma? Quando nós vamos nos debruçar sobre a questão da homossexualidade, bissexualidade, e agora, na atualidade, com maior intensidade, não quer dizer que ela não tenha sempre existido, a questão da transexualidade, nos cabe até referenciar o livro do nosso querido companheiro, que fala sobre a transexualidade na ótica do espírito imortal, Andrei Moreira. E também tem a homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal. São duas grandes referências de muito aprofundamento sobre esses temas. E lá ele nos traz, juntamente, através da espiritualidade, a primeira explicação para que nós possamos compreender a questão da sexualidade segundo a ótica espiritual. No primeiro ponto, nós temos que entender que nós temos sim o sexo biológico, que é aí que define a questão das mulheres e dos homens, que é o caso da vagina ou do pênis, que isso se restringe ao corpo biológico, a essa roupagem física, a qual nós ocupamos neste momento, para a nossa estada neste plano terreno, e através dela nós temos a oportunidade de aprender e colocar em prática aquilo que nós já estudamos, através das provas e das expiações. E a espiritualidade nos deixa muito claro que a questão do sexo, ele se restringe à questão biológica, que o espírito não tem sexo. Porque se o espírito tivesse sexo, como seria as várias reencarnações que nós já experimentamos? Porque a espiritualidade nos diz que praticamente a totalidade dos 7 bilhões de espíritos encarnados hoje na Terra são espíritos que já aqui estiveram. Ou seja, nós não temos espíritos praticamente aqui no plano terreno que seja uma primeira reencarnação. Nós já somos espíritos reencarnantes, ou seja, nós já experimentamos outras vidas, outras reencarnações, e esta é a continuidade de tudo aquilo que nós já experimentamos anteriormente. E na ótica da reencarnação, quantos corpos já ocupamos? Ora, fomos homens, mulheres, negros, fomos nobres, pobres, escravos, fomos índios, fomos deficientes. Cada experiência reencarnatória, segundo as necessidades evolutivas de cada espírito. Então, nos planos reencarnatórios, que são as propostas que nós mesmos traçamos para a nossa vinda aqui, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, a questão do sexo que o corpo físico manifestará, sim, pode estar diretamente relacionado às necessidades desse espírito reencarnante de experimentar através da vivência naquele sexo, ou seja, sendo homem ou mulher, aquilo que lhe é necessário para evoluir. Só que nós temos espíritos que
eles, por experimentarem várias reencarnações em determinado sexo, eles tendem, mesmo traçando uma nova experiência, eles tendem, ao reencarnar aqui, podem ter a tendência de seguir ou de se influenciar mais pela questão do sexo oposto, das características deste sexo. E quando nós estamos falando disso, tem que deixar muito claro que aí o André Luiz traz também nas obras que a questão então do sexo biológico, ela não significa que é a identidade do espírito. Tanto quanto, ao retornarmos para o plano espiritual, deixarmos essa roupagem, nós podemos manter a imagem e esta identidade que aqui ocupara. Ou não, você pode também, de acordo com o seu desejo, as suas necessidades, se apresentar com a forma de outras reencarnações. Até com a idade diferenciada. Então, quando o espírito aqui está, ele vem, porque ele mesmo traçara e vira a necessidade de ter uma experiência num corpo masculino ou no corpo feminino. E sim, alguns espíritos, devido até a algumas dificuldades, limitações, ou até má inclinações, eles podem escolher vir num sexo oposto, ou seja, o sexo biológico, para que isso lhes auxilie a se reequilibrar, a se reorganizar. Mas esses determinados desvios e determinadas más tendências, elas podem ser mais fortes. E mesmo o espírito tendo programado de vir no sexo oposto para que isso lhe possibilitasse essa reeducação, elas ainda podem se manifestar. Então, nós temos que ver lá o Andrei Moreira, ele deixa muito claro então que nós temos o sexo biológico, que é com o qual o corpo biológico manifesta, o sexo masculino ou feminino. Nós temos a identidade sexual, que é como o espírito que está aqui dentro se identifica. Isso vai de encontro a isso que eu estou falando. Pode ser até em detrimento das várias experiências anteriores que ele teve. E ao final nós temos a orientação sexual, que aí já é a canalização do desejo, da libido, seja fixa, física ou psíquica, que esse indivíduo vai ter e que o leva a se relacionar com o outro. E aí nós podemos ter sim situações que o indivíduo nasce com sexo biológico masculino, mas ele tem a identidade sexual feminina. E ele então se sente no corpo errado. E ele sente a necessidade de se readequar. E a partir daí, que nós vamos ter a orientação sexual dele, que é a canalização do desejo, que pode ser hétero, homo ou bissexual. Então é muito anterior a isso. E aí pela pergunta que fala, mas o indivíduo que vem, ele programou para vir no corpo masculino, lá no plano reencarnatório dele, porque vindo dessa experiência desse corpo masculino, ela lhe daria melhores condições para ele passar pelos aprendizados necessários, colocar em prática ali o que aprendera e reequilibrar e amenizar qualquer tipo de desvios ou de desequilíbrios do cunho sexual. Só que aqui ele chega e ele está nesse corpo masculino. E aí ele entra em conflito, porque a sua essência em espírito é fortemente apresentada como feminino. E ele entra em conflito, a essência, com o corpo que a hora ele ocupa.
E ele sente a necessidade de fazer a transposição, a transexualidade. E aí a gente fala, mas ele está indo contra o que ele programara? De certa forma, o plano reencarnatório é um plano. Nós aqui fazemos várias mudanças e várias coisas que nós propusemos cumprir, nós não cumprimos. E nem quer dizer que, por outras formas, talvez a gente também não consiga esse aprendizado. E aí, mesmo ele tendo proposto vir no corpo masculino e ele faz essa transição para um corpo feminino, modifica o corpo, isso não deixa de ser também uma prova para esse indivíduo, porque é uma luta, é um sofrimento muito grande. Ele se sentir aprisionado e fora daquilo que é a sua essência. E além disso, dos enfrentamentos que ele vai ter para com o mundo. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E não são todos os espíritos aqui, como nós reencarnados, que ainda temos a evolução necessária para compreender, aceitar e acolher esses indivíduos, que eles estão numa luta contra eles mesmos. Quantos não apontam, julgam e até violentam esses indivíduos? Não é uma prova muito pesada? É muito pesada. E a partir disso, se ele se reorganiza e ele vai vivenciar a sua orientação sexual, aí vai ser de acordo com aquilo que lhe estimula essa libido psíquica e biológica. Mas nem por isso ele fica numa situação confortável, mesmo ele tendo se tentado readequar no corpo, transformar o corpo físico num corpo feminino, para ele se sentir ajustado, ele sempre vai ter dentro dele esses conflitos. E é uma provação muito pesada. É um grande aprendizado, não somente para eles, para a família, para todos nós que estamos aí hoje, né, nos deparando com esses indivíduos. E nos cabe a reflexão, como nós estamos nos portando mediante a eles. Será que estamos sendo juízes, condenando, julgando, violentando psicologicamente, até fisicamente esses indivíduos, por eles estarem sendo diferentes do que nós somos? Quem somos nós para definir se algo é normal ou não? Uma boa noite a todos os internautas, a todos presentes. Eu achei interessante, a primeira vez que eu venho participar desse trabalho, mas as perguntas aqui cabem em verdadeiros seminários, né? Como aqui foi respondida aqui. E a pergunta que foi dirigida, está escrita assim: eu gostaria de saber sobre as crianças que nascem com microcefalia e sobre o Alzheimer e autismo. O que a espiritualidade, o que a espiritualidade possa nos explicar a respeito? Mais uma pergunta que a gente vai tentar responder em tão pouco tempo, né? Aqui são casos distintos, mas que leva a gente a pensar de uma forma bem concreta sobre a lei de causa e efeito e também sobre a lei da justiça de Deus, a justiça divina. Assim como a pergunta anterior vem refletir sobre as provações, o espírito que reencarna, programado para vivenciar esses tipos de provações que aqui foi falado, né? A microcefalia, o Alzheimer, o autismo, entre tantas outras síndromes que a gente poderia aqui falar, são síndromes que a gente às vezes nunca ouviu falar, tanta coisa que está aparecendo nova, né? Está falando justamente da necessidade de reequilíbrio do espírito. Porque quando aqui nós retornamos nesse corpo físico,
Muitas vezes as pessoas interpretam a lei de causa e efeito de uma forma errada. O pessoal fala que vem aqui pagar, e ninguém vem aqui pagar nada. Às vezes as pessoas falam assim, é o karma da pessoa. A gente tem que ter muita calma nessa hora, porque, primeiro, a lei de karma nem é uma lei que está dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita fala de causa e efeito. Ela vem falar de uma misericórdia divina que nos oportuniza reencarnarmos com determinados problemas que passamos, para que a gente possa se reorganizar frente à justiça divina. Então, quando nós reencarnamos pela dádiva do esquecimento do passado, nós nos esquecemos que muitas vezes nós pedimos para passar por aquele determinado gênero de provas. O Alzheimer, por exemplo, é uma doença extremamente complexa para quem passa por ela e para os familiares, chamando todos nós a uma reorganização de convivência familiar. Porque quem já passou, quem já viveu ou está vivendo o processo da doença de Alzheimer na família, sabe o tanto que é complicado. E o tanto que gera conflitos familiares de convivência. O autismo, da mesma forma, ela convida os pais, convida a família, convida a sociedade a repensar, assim como no caso dos transexuais, dos homossexuais, como nós lidamos no nosso relacionamento com o outro, com o nosso semelhante. Como é que eu olho aquela pessoa que está vivendo ou vivenciando aquele gênero de prova? Será que eu estou encarando como mais um problema, mais uma dificuldade, mais um sofrimento? Porque quando a gente esquece dessa nossa programação reencarnatória, e iludidos, como a espiritualidade vem nos falar, pelos enganos que a vida material muitas vezes apresenta para a gente, porque a vida material, o que ela apresenta para a gente que é bom? Senão somente o gozo de tudo aquilo que a gente pode gozar na vida material. Quem é que em sã consciência, que se a gente perguntar, fala que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, a não ser alguém que tem algum problema patológico, alguma doença. Mas nenhum de nós gostamos de sofrer. Isso é ponto pacífico. Só que a gente encara os nossos sofrimentos com uma dor muito maior do que na verdade eles são, porque a gente acha que Deus se esqueceu de nós. E achando que Deus se esqueceu de nós, a gente pensa assim, não, por que Deus me deu uma prova tão difícil? Então é necessário a gente pensar e a gente refletir e reavaliar os nossos conhecimentos, o que a doutrina espírita coloca para a gente sobre o ser, ou seja, nós, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Quando a gente tem claramente essas respostas dentro de nós, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, seja pessoais ou seja de relacionamento, eles se tornam mais brandos. O que aquela dor, aquela dificuldade, aquela doença dentro da minha família ou comigo mesmo está me convidando a repensar nas minhas atitudes? Então, nós sabemos que todas as provações a qual nós reencarnamos são para o progresso espiritual do espírito.
daquele ser reencarnante. Que a gente possa aproveitar os mecanismos que nós temos nas mãos, que são os ensinamentos para nós, que a doutrina espírita traz tão claramente, de trazer os porquês da vida, para a gente se aparamentar, para conseguir superar e suplantar essas dificuldades. Porque às vezes a gente fala assim, como eu falei no começo, é meu karma, eu tenho que sofrer para pagar. Ninguém veio nesse planeta para pagar nada, gente. Não é pagar. Nós viemos para aprender. O dia que a gente aprender a amar incondicionalmente, seja aquela pessoa que está do nosso lado, igual falou aqui da questão. Gente, às vezes é tão complicado, a gente fica julgando, porque o fulano é transexual, vai tirar o sexo, e aí, o que vai ser dele, como é que vai ser? E a gente esquece de pensar o porquê que tal coisa ou qual coisa tem me incomodado tanto na minha vida e buscar a mudança. Boa noite. Conheço muitas pessoas que vivem uma vida de sofrimento. Pergunta a elas por que daquele sofrimento. Elas dizem, é minha missão. Quando sabemos que é verdade, pois existe a lei de causa e efeito. Como interpretar se era para ser uma missão ou não? O André acabou de responder aqui, eu acho que vai de encontro, e a gente tem que esclarecer algumas questões, quanto a essa crença que é tida de karma, de sofrimento, e isso vem de uma mistura de várias correntes religiosas, como ele falou muito bem, a questão do karma, que está lá no hinduísmo, que é tida como algo, que para nós já é definido, que aqui no Ocidente é entendido como destino. É o meu destino, algo imutável, não muda, que isso foi traçado para mim, que eu tenho que passar por isso. Não é bem assim. Assim como também vem até da corrente católica, algumas crenças, e também isso permeia as correntes evangélica, de que somente os pobres, os sofredores entrarão no reino dos céus. Isso vai trazendo uma cultura de que se não tiver sofrimento não vale. Ou de que tudo de ruim que acontecer comigo é um castigo, é porque já tinha sido definido, já tinha sido traçado, e que eu tenho que simplesmente passar por aquilo. Muitas pessoas, às vezes até na iminência, já de prever que algo ruim pode acontecer, elas ficam de braços cruzados, porque elas têm essas crenças, e elas pensam assim, este é meu destino, não há nada que eu possa fazer para mudá-lo. Dentro do espiritismo kardecista, a espiritualidade vai nos trazer uma compreensão mais clara sobre essas questões. Anteriormente, eu já até comecei a falar para vocês que nós, ao estarmos no plano espiritual, nós traçamos os nossos planos reencarnatórios, planos para a nossa vinda para este plano terreno, que é um plano de provas e expiações. É como se antes de nós nos matricularmos na escola, nós já fizéssemos um planejamento de tudo aquilo que a gente quer aprender e fazer lá na escola, que a gente acha que vai ser bacana para nós. Que isso é de acordo com o que nós analisamos, avaliamos e entendemos que será bom para nós, para a nossa evolução. É lógico, com o auxílio da espiritualidade, com aqueles que já estão mais à frente de nós e podem nos orientar, mas é nosso.
E eu venho para cá então com esta proposta. Até a família que eu vou nascer, os irmãos que eu vou ter, isso tudo foi planejado, foi proposto. E os outros também, de acordo com as necessidades deles, os nossos caminhos se cruzaram e nós vimos que nós poderíamos fazer essa parceria. E aqui viemos. Os nossos pais nos receberam, nos deram um corpo físico, porque nós já existíamos. Os pais não criam o espírito, os pais criam o corpo físico para o espírito reencarnar. Isso tudo é planejado. E aqui eu estou. Aí, sim, tem as minhas provas e as expiações. Na escola você não tem que fazer prova, que é uma forma de mostrar para você mesmo, se você aprendeu, para detectar as suas dificuldades. E aí, se você não aprendeu direito, até dá a oportunidade de você rever alguns conteúdos e até fazer as provas novamente, que a gente chama de recuperação. Nós, todos que estamos aqui, somos espíritos reencarnantes e muitos em recuperação, porque já viemos, já passamos por provas e não deu certo. A gente não conseguiu atingir o aprendizado necessário. E aqui estamos. Mas tudo planejado. E mesmo que seja diante de uma prova, o André respondeu que a questão das crianças anencéfalas, que nascem sem cérebro, os indivíduos que na fase adulta vão desenvolver um Alzheimer e outras doenças que surgem, foi uma prova que esse espírito traçou e viu que seria importante, porque esta prova lhe traria alguns aperfeiçoamentos, algumas melhorias. Nós somos o diamante bruto que está sendo lapidado. E as provas e expiações da vida são o martelinho aí que vem nos lapidar. Mediante isso, essas provas e expiações, ele pode passar por elas e tirar o aprendizado delas sem sofrimento demasiado. A carga de sofrimento que tem nas coisas, somos nós que colocamos nelas. A espiritualidade nos alerta a todo momento. Toda prova, toda expiação, ela durará o tempo necessário até que você adquira o aprendizado oportuno. Então, se nós aprendemos rápido, lição seguinte, aquela já foi vencida. Mas tem gente que fica parado e crendo nessa questão de karma, que na verdade o sofrimento é o sofrimento. O aprendizado é o sofrimento. E que tem que ficar ali cozinhando em banho-maria, sofrendo a vida inteira. Então, é a mesma coisa do aluno que está na sala e, ao invés de se dedicar e aprender as lições de matemática e fazer a prova, ele fica lá já sofrendo dias antes, no dia da prova, não dá conta de fazer a prova, fica sofrendo, achando que é a professora que está fazendo aqui com ele, que ele não dá conta, sofrendo, vai arrastando isso aí por o tempo todo. Então, temos no mundo de provas e expiações, provas e expiações. Então, nós vamos ter que vivenciar provas e ver indivíduos que estão vivenciando provas. Agora, por que tem indivíduos que passam por provas pesadíssimas, que nós mesmos de fora ficamos refletindo através da expiação, né? Porque a gente está olhando para o outro. A gente fala assim, nossa, como que ele deu conta disso? E olha, já tocou a vida e já está lá na frente. Porque é um indivíduo que ele entende o propósito daquilo e ponto. O Emmanuel, né, falava isso para o Chico repetia e falava, olha, se a gente errou, não dá para voltar atrás e refazer isso, dá para a gente começar e fazer um final diferente. O que ele estava querendo falar? Que, na verdade, cada dia é um dia novo. Se não deu certo hoje, amanhã a gente pode recomeçar e tentar de novo, até dar certo, mas é olhar para frente. Tem gente que quando passa por uma prova, ou não vai bem na prova, ela fica estagnada e desiste de tudo. E o restante de tudo que está aí? Então, não existe destino, não existe nada definido e imutável, segundo a doutrina espírita kardecista.
Não existe karma, não existe uma divindade superior sentada no trono que fala, você vai ter que passar por isso e você por aquilo. E nós que somos responsáveis pelos nossos próprios atos, pelo direcionamento da nossa jornada terrena. É lógico, com assistência de toda a espiritualidade. Mas nós temos planos. E esses planos, eles podem se concretizar ou podem ser modificados segundo o livre arbítrio de cada espírito. Então, sofrimento é opcional. E por fim, os mentores espirituais várias vezes nos falam: o cenário das nossas vidas, quem projeta somos nós. A nossa mente projeta para o universo e ele, muito bondosamente, nos traz o cenário que nós precisamos para encenar, para vivenciar as histórias das nossas próprias vidas. Se você quer um cenário de trevas e terror, como no filme de terror, vai ser dado para você isso. Você é o maestro, você que conduz a orquestra. Ou não, pode um cenário mais tranquilo, que eu passo por isso e vai leve. Então, penso, logo existo. O que eu penso é o que eu estou pedindo de encomenda para o universo, para ele fazer esse cenário para mim. E tem pessoas que são assim, mediante as provações e expiações da vida, se não tiver drama, se não tiver sofrimento, lágrimas e ranger de dente, não vale. Não vale. Às vezes tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, nossa, aconteceu uma coisa, mas eu não acredito que já passou. Eu falo, por quê? Porque passou assim de uma forma tão tranquila. Aí eu falo, então você quer que volte a fita para a gente pôr um cenário aí de terror e ter mais dor, você cair no meio da poeira, esfolar todo, aí vale. Viu? A gente pode levar a vida leve. E usando a fala de Santo Agostinho, tudo passa. As alegrias passam. As tristezas também passam. Depende de nós e do tempo que a gente quer que isso permaneça. Deu para respirar mais aliviado, gente? Quando o espírito sai do corpo, ele se lembra as suas vidas passadas? Aqui não deu para entender se ele fala no sonho, né? Porque nós saímos parcialmente do nosso corpo toda noite quando nós dormimos, ou se ele está falando realmente no seu desencarne. Bom, mas respondendo de uma forma mais objetiva, a maioria dos casos nós não lembramos das nossas vidas passadas. Por uma situação muito simples. Volto na questão da misericórdia divina. Já pensou se a gente, ao desencarnar, ou se a gente voltar no próprio momento do sono físico, a gente lembrasse de quem fomos nas nossas vidas passadas? Você já passaram para pensar isso? Porque, na verdade, na maioria das vezes a gente acha que foi sempre pessoas muito boas no passado. Tanto é que tem pessoas aí que ficam loucas, né? Recorrem à terapia de vida passada para querer saber o que foi numa vida passada. E recordando, André Luiz, no Nosso Lar, ele conta, né, que a mãe de Lísias, ao se preparar para reencarnar com o seu companheiro, né, eles fizeram uma visita no Ministério do Planejamento para eles fazerem um retorno para lembrar de suas vidas passadas de uma forma melhor, para que eles pudessem direcionar melhor a sua próxima reencarnação. E ela contou que os dois, que já eram espíritos equilibrados, né, pessoas que já trabalhavam há muito tempo em Nosso Lar, pessoas que já traziam um grande cabedal de conhecimento, eles não conseguiram relembrar mais do que 3 vidas.
passadas, de tão sinistro que era o passado deles. Mas a gente acha que a gente foi grandes heróis, né? Então a gente fica aí pensando, romantizando, querermos lembrar quem nós fomos em vidas passadas. Então Deus, pela sua própria misericórdia, Ele permite que a gente dê conta dessa atual. Se a gente der conta dessa atual reencarnação, das lembranças do que nós fizemos aqui, estamos fazendo, já está bom demais. Por enquanto está muito bom. Porque na verdade é como eu disse, tudo na vida tem que ter um objetivo. Por que nós precisamos tanto nos lembrar de quem fomos na vida passada? Estamos tendo tanta dificuldade de dar conta dessa atual, não é? Uma correria desenfreada. A gente nem sabe para onde a gente está indo, o ser humano fica louco. Não sei se acontece só com vocês, né? Mas no meu ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa chega, ele já não quer nem saber quanto que vai ficar o serviço dele. Ele quer saber que hora que vai, antes dele falar o que ele precisa arrumar, ele já pergunta que horas que vai ficar pronto. Tão louco que nós estamos vivendo esse dia a dia. Então é essa reflexão que a doutrina espírita nos chama a todo momento. O que nós estamos fazendo aqui? Para que tanto peso que nós estamos carregando? Jesus já nos falava: aprendei comigo, que sou manso. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Então, se nós estamos vivendo num mundo onde a gente está achando o fardo muito pesado, eu estou falando para nós cristãos, será que nós estamos carregando o fardo do Cristo? Ou será que nós estamos carregando o fardo do mundo? É essa interpretação que o Richardson falou. Porque quando a gente está carregando o fardo do mundo, muitas vezes a gente vai ter essa impressão: ah, não, é o que fala, é meu karma, eu tenho que carregar. E acha que sofrendo aquilo ali, a hora que desencarnar, vai para o nosso lar. E a espiritualidade amiga fala que nós, ao desencarnarmos, não mudamos quem somos. Então, se você é uma pessoa depressiva agora, não vai ser o simples fato de você desencarnar que você vai se aliviar. O céu e o inferno, ele é uma condição de alma, de encarar as dificuldades que nós vivemos no dia a dia. Então, essa questão que o Richards colocou, muito bem colocado, que nós estamos aqui na escola para aprender, e somos, a maioria de nós, espíritos repetentes. Por que nós fomos repetentes? Porque nós não prestamos atenção na lição, igual a criança na escola. Ele fica conversando com o coleguinha enquanto o professor está dando a lição. E nós ficamos reclamando das nossas provas, enquanto as provas querem nos ensinar alguma lição. Então, na hora que vem a aprovação, que é a hora do teste, a gente fala assim: mas o professor não me ensinou isso não, eu não escutei. Por quê? Porque eu estava conversando com o meu colega. Eu estava distraído com o fardo do mundo. Então é importante a gente parar de nos perguntarmos: o que eu fiz para merecer aquela prova? Porque às vezes a gente pensa demais: o que eu fiz para merecer isso? Na vida passada eu devo ter tacado pedra na cruz. Mas as nossas dificuldades não é para nos ensinar o que nós fizemos para merecer. É para ensinar alguma coisa que eu devo modificar dentro de mim. Então, se eu aprendo, eu passo para outra prova. Se eu não aprendo, continua a mesma prova.
Então, se na sua vida uma situação complicada continua se repetindo, preste atenção. Ela quer te ensinar alguma coisa. E não ficarmos com aquela, né, o Rossandro fala a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Porque às vezes a gente fala isso. Eu sou assim mesmo. É essa questão. Não, é o meu karma, eu tenho que ser assim. Eu tenho que aprender a lidar com as situações. Então a gente não vai lembrar não, gente. Graças a Deus a gente não vai lembrar da vida passada nossa não. Graças à misericórdia divina. O André explicou muito bem. Eu sempre respondo quando as pessoas me perguntam sobre eu gostaria de saber o que eu fui, o que aconteceu na minha vida passada. Aí eu falo assim, são pessoas que estão focando no problema ao invés de focar na solução. O que vai servir de você saber se foi, o que aconteceu lá atrás, por isso que as provas, expiações que você está tendo agora são referentes a isso. Foca em passar na prova e na expiação, em aprender e pronto. Né? E a espiritualidade é muito sábia, né? Sempre nos fala, olha, é uma paz muito grande nós estarmos aqui e nos ter sido dados esta oportunidade de ficar com a nossa memória espiritual oclusa, para a gente ter mais tempo e mais concentração para dar conta do que está aqui. Então, focar lá atrás é problema. Boa noite. Somos casados há 8 anos e há 3 anos atrás, eu e meu marido passamos por uma traição no nosso casamento, no qual ele foi perdoado. E logo após comecei a ter vários tipos de problemas, como insônia, medo, angústia, como se tivesse alguma coisa dentro da minha casa. Onde hoje faço tratamento com psiquiatra e vivo de remédio para dormir. Não só eu, como também meu marido. Colocamos a casa para alugar, já apareceu um inquilino e apareceu um apartamento com uma boa proposta. A pergunta é, gostamos muito da casa, mas não temos hoje aquela paz, aquele sossego e não sabemos se mudamos. Às vezes por um tempo ou ficamos na casa, até essa tempestade ou provação passar. Pois temos 2 cãezinhos e estamos com medo deles e de nós, de não nos acostumarmos ou adaptar. O que fazer? Pedi tanto a Deus uma luz, queria sair da minha casa a todo custo, antes de fazer o tratamento. Hoje, com o tratamento, estou mais tranquila, mas não deixamos de tomar os remédios para ter uma boa noite de sono. A casa que era aquele sonho, hoje já não é tanto. Estamos indecisos se mudamos ou não. É uma reflexão. Problema base, simples de a gente resolver. A traição foi há 3 anos. Sabe qual que é o problema? Isso chama transferência. A psicologia trabalha muito com isso. Aquilo que a gente não consegue pôr um ponto final, a gente põe um ponto final da boca para fora, a gente começa a achar motivos fora para a gente começar a projetar a dor e a angústia nisso. E aí virou a casa. A casa virou aí a resposta dessa angústia. Né? Então, por que eu estou tomando remédio para dormir? Por que eu estou fazendo acompanhamento para o psiquiatra? Porque eu falo uma coisa de boca para fora, mas dentro é outra coisa que está lá presente. Se eu amo, se eu perdoei, bola para frente. Se a coisa está arrastando, ou se é aquele que perdoa, mas na primeira oportunidade lembra os mínimos detalhes e joga na cara do outro, não perdoou. E a espiritualidade nos mostra muito isso. Ela chama de amor-ódio. As pessoas que nós odiamos, nós estamos ligados a elas, tanto quanto ou mais as que a gente ama. Aquela pessoa que você fala assim, eu odeio essa pessoa, quero ver ela longe da minha vida, vai ser a pessoa que vai estar mais presente na sua vida. Mais presente do que a que você ama. Porque o verdadeiro amor é o que liberta. E aí ele
está livre. A pessoa está livre e o outro está livre. Agora, quando eu odeio, eu amarro o outro em mim. Porque eu quero que ele constantemente seja castigado. Nem que seja na minha própria cabeça. E aí eu vou arrastando essa bola de ferro pelo resto da minha vida. Então, é uma questão de escolha. Se você é um espírito ainda que não tem tanta evolução para realmente perdoar e viver a vida de forma livre, então é melhor pôr um ponto final não na casa, mas no relacionamento. Porque aí vocês vão ver que a casa não tem problema nenhum. E muito menos os cachorrinhos que estão lá, que está com dó deles de mudar. Agora, se o amor vale a pena, então perdoa e se liberta. Porque se não haja remédio para anestesiar essa dor. Porque o remédio é para a gente chapar a alma, chapar o cérebro e a gente fingir que nada está acontecendo. Enfrenta os demônios, mas exorciza eles. Se você não conseguir exorcizar, então fique com ele sozinho. E aí você vai ter que medicar, né? Você vai ter que colocar aí. Então é transferência. Vai ser a casa, depois vai ser o apartamento, o elevador que não é bom, o inquilino que é chato, o dia hoje está chovendo, não está calor, não está frio. Você já viu, tem gente assim? Eu tenho uma colega que fala assim, nossa, está muito quente. Eu falo, mas quando estava frio, estava muito frio, então está muito quente. O dia está menos, nossa, mas que dia esquisito. Eu falei, minha filha, Deus não vai dar conta de satisfazer você, porque nenhuma das condições climáticas está boa. Mas aonde que não está bom para ela? Dentro, não é? Quando eu estou bem dentro, tudo fora está bom. Quando eu mudo, o mundo muda. Não é o outro que tem problema, não é a casa, não é o outro que é chato, não é o outro que é fofoqueiro, não é o outro que é ruim. Eu só vejo no outro aquilo que eu tenho em mim mesmo. Se eu mudar, eu elevo o meu padrão vibratório. Eu me desprendo daquilo que me prende e me incomoda. Então, se eu estou preso naquilo, ou identifico aquilo no outro, é porque eu tenho aquilo. Eu só vejo no outro aquilo que eu tenho em mim mesmo. Jesus caminhou por meio dos mais diferentes tipos de pessoas. E alguma dessas pessoas incomodou Jesus de alguma forma? Não, ele estava lá tranquilo. Porque ele está no padrão de elevação, de vibração, de evolução tão elevado, que o que é do outro é do outro. E ao invés de incomodar nele, gerava nele o que? Um sentimento de compaixão. Então, ninguém nos incomoda, ninguém nos faz mal, ninguém é chato. Na verdade, nós que permitimos isso. Porque nós estamos no mesmo degrau da escadinha. E à medida que nós vamos subindo, aquilo que está lá embaixo já não nos atinge. E a gente, ao invés de incomodar, a gente começa a ter compaixão, que é um dos sentimentos dos espíritos mais evoluídos que tem. Então, tirar isso dentro de você, ou de vocês, né? Que eu acho que serve para todo mundo. O que a gente está guardando? Que pedra que a gente está guardando dentro que não está servindo para nada? É libertação. Acho que o nosso horário acabou, né? Então eu queria agradecer a todos. André, vocês vão continuar com o André com a palestra. E uma boa noite a todos então, aos internautas. E até a próxima.